Você poderia me perguntar: existem autógrafos originais do Velho Testamento? Eu lhe respondo: não. Não existem autógrafos originais do Velho Testamento. Não existem. Ah, então isso é um problema? Não vejo como um problema. Por quê? Por que não é um problema? Porque estudando o princípio hebraico de copiação dos autógrafos, nós ficamos tranquilos. Meus queridos, Deus é tão maravilhoso que Ele estabeleceu uma casta de homens diferenciada entre os hebreus. E essa casta era chamada de escribas. Os escribas. Qual é a função de um escriba? Copiar. O que é copiar? Fazer cópia. Você acha que um pergaminho de pele de um carneiro resistiria a 6.000 anos de história? Vamos voltar um pouco mais, porque os 2.500 anos precedentes à Bíblia, né, até os 2.500 anos, até Moisés, de Adão até Moisés, ninguém escreveu nada com relação à lei hebraica, Bíblia Sagrada. Então, nós estamos por volta dos 6.000 anos de história. Você diminui 2.500 anos. Vamos ficar quantos anos? 3.500. Você acha que uma pele de um carneiro ia durar 3.500 anos? Não. É por isso que não existem autógrafos originais, meus queridos. Mas isso não tira a originalidade da Bíblia, porque os copiadores da Bíblia, os escribas, eles cumpriam regras. Eles eram separados para o ofício de copiar o escrito. Mas existiam regras. Eu quero te dar 7 regras básicas para um escriba. Anote aí. Primeira regra a ser cumprida por um escriba: o pergaminho tinha de ser feito de peles de animais limpos. A pele do animal, ela era esticada, colocada para secar. O animal não poderia ter mancha, aquelas manchas de várias cores que geralmente os animais têm. Os carneiros, por exemplo, eles têm cores. Carneiros são branco e preto, cinza, na verdade marrom, avermelhado. Não. A pele do animal tinha que ser de uma única cor. O animal tinha que ter cor uniforme. Ou todo preto, ou todo branco, ou todo vermelho. Essa era a primeira regra. A pele era tirada porque não existia mancha, não existiria marca de mancha na pele. Colocava-se para secar, depois raspava-se a pele, e então aquela pele cortada em forma de retângulo serviria como o papel que nós usamos hoje para que se fosse escrita ou feita a cópia. Primeira regra: a pele tinha que ser uniforme na sua cor. Segunda regra: cada palavra era contada, e mesmo cada letra, irmãos, era um trabalho minucioso. Cada palavra era contada, mesmo cada letra. O tetragrama Yahvé possuía 4 letras. Antes dele escrever Yahvé, ele tinha que contar. São quantas letras? 1, 2, 3, 4. E ele começava a escrever Yahvé. H, Y, E, V. H, uma letra. Y, 2 letras. E, 3 letras. V, 4 letras. Yahvé, 4 letras em voz alta. E aí ele escrevia Yahvé. Terceira regra: a folha era destruída no mesmo momento se um erro fosse encontrado. Ele poderia estar na última letra de um pergaminho. Na última, ele poderia ter escrito 1000 letras. Se a última letra fosse escrita errada, ele tinha que destruir o pergaminho e começar o trabalho todo de novo. Era a regra. O que nós faríamos hoje? O que é que nós faríamos? Riscaríamos a letra, ou copiaríamos por cima da letra, ou pegaríamos uma borracha, ou então aquele líquidozinho passa por cima, espera secar e... Não. O escriba, ele perdia o trabalho de 1 mês por causa de uma letra. Tinha que rasgar, jogar fora e começar tudo de novo. Trabalho de um escriba. É por isso que os escribas, a história conta, se vocês lerem os livros de Flávio José, conta que os escribas, no final da vida, eles se tornavam todos corcundas. Todos os escribas se tornavam corcundas, porque eles passavam a vida toda desenhando letra por letra e contando letra por letra. Não podia ter erro. Era a regra. Quarta regra:
precisava ser feita de um manuscrito autêntico. Tinha que ser autêntico. Tinha que ter procedência. Eles não aceitavam que se levasse um escrito para copiar que não tivesse procedência. Tinha que estar sob a guarda do sumo sacerdote, ou tinha que estar sob a guarda de um escriba já de idade, e tinha que estar dentro dos tesouros do rei, guardado pela guarda do rei. Quando ia envelhecendo, o que eles faziam? Eles pegavam lá de uma sala reservada aquele manuscrito para ser copiado, mas ele tinha que ser trazido pela guarda real e acompanhado de um escriba já veterano e do sumo sacerdote. Caso contrário, eles não aceitariam como autêntico. Era guardado no tesouro real. E eles não aceitavam. Tinha que proceder do palácio do rei. Quinta regra. A escrita era feita com tinta negra, preparada por uma receita especial. Eles preparavam uma receita especial, de uma tinta especial, e essa tinta, quando secava, ela não poderia nem sequer ser raspada, porque se ela fosse raspada, continuaria a marca no pergaminho da letra, mas não se perdia a letra. A tinta era especial, era um único tipo de tinta preparado para aquele fim, e tinha que ser preta, tinha que ser negra, porque a cor negra, ela dá uma visualidade melhor. A visualização dela, quando nós fazemos um texto no computador, nós sempre destacamos algo usando que tipo de fonte? Negrito. A tinta tinha que ser negra para que se escrevesse no pergaminho e ela fosse destacada, a leitura fosse perfeitamente visível. Como as letras eram desenhadas em preto, não havia como você soletrar a palavra de forma incorreta. Vamos lá. Sexta regra. Era necessário que os escribas pronunciassem cada palavra em voz alta, antes de escrevê-la, e em caso algum podiam escrever de memória. Ou seja, vai ler a palavra, Jeová, ele lê, o escriba experiente está do lado, está em pé, o sumo sacerdote está do lado, está em pé. Ele lia a palavra e dizia, Jeová. Aí o escriba e o sumo sacerdote diziam, a pronúncia está certa. Bom, a pronúncia está certa, é Jeová, sim, está certa, é Jeová. Aí começava, Jeová tem J-E-O-V-A, 5 letras. Aí o escriba dizia, correto, 5 letras. Aí começava a escrever, J, aí dizia J. Aí o escriba, correto, E, correto, em voz alta, O, correto, V, correto, A, terminou de escrever, pronto, leia, Jeová. Quanto tempo o escriba levava para escrever um capítulo? Detalhadamente, regra de escritura, de cópia, de compilação dos escritos bíblicos. Tinha que ser assim. E ainda tinha uma sétima regra. Vamos à sétima regra? Olha só. Os escribas precisavam limpar suas canetas antes de escrever os nomes de Deus e banhar o corpo inteiro antes de escrever Jeová. Você está escrevendo letra por letra, contando letra por letra, pronunciando letra por letra, depois pronunciando palavra inteira. Quando terminava, chegou, vai escrever o quê? Agora é Jeová. Limpa a caneta, para o trabalho todo, limpa a caneta, limpa, tira a tinta todinha, tá limpinha, tá. Agora coloca a caneta aí, vai tomar banho. Limpe o seu corpo. Olha o respeito de um judeu pelo seu Deus. Escrever. Eles não pronunciavam o tetragrama. Yahvé, não. Por respeito e temor a Deus, eles chamavam de Jeová, mas Yahvé eles não pronunciavam. E para escrever Yahvé, eles tinham que tomar banho e lavar a caneta. Parava a compilação para limpar a caneta e tomar banho. Meus queridos, regras para ser escriba. Será que nós temos que temer o fato de não existirem os autógrafos originais? Nós temos que ser agradecidos aos judeus pela forma como eles se aplicaram à compilação dos manuscritos. Porque o material se estragaria. E outra, irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando
e eles terminavam o trabalho de copiação, todo esse trabalho, eles providenciavam um local, existia um cerimonial, eles sacrificavam a Deus naquele local, estabeleciam um altar, sacrificavam a Deus naquele altar, cantavam louvores a Deus, para poder cavar um buraco e reverentemente enterrar aquele manuscrito que estava velho, que já estava em decomposição. Até o manuscrito que era copiado, o que estava velho, existia todo um processo cerimonial para ser enterrado. Não era jogado de qualquer forma, não. Tinha que ser enterrado depois de um ritual de adoração e sacrifício, reverência ao manuscrito que havia sido copiado. O velho manuscrito, eles tinham respeito, até pelo pergaminho que estava em decomposição. É por causa disso, irmãos, que apesar de não existirem os originais, os autógrafos, os pergaminhos originais do Velho Testamento, nós não temos que temer essa realidade, porque as copiações ou compilações existentes são verídicas e elas foram trabalhadas por pessoas que tinham comunhão com Deus, responsabilidade com Deus e cumprindo estas 7 regras que eu passei para vocês. Não temam a inexistência de autógrafos originais. Creiam que as compilações foram feitas de forma perfeita por essa classe que Deus criou de escribas. Amém?